Olá pessoal, queremos desejar as boas-vindas a você que nos assiste através do nosso canal ANV TV, a partir da YouTube, e você que nos assiste também a partir do Facebook. Se for possível, faça a sua inscrição no nosso canal e tenha o privilégio de ouvir um pouco da palavra do Senhor. Hoje nós temos um tema especial. O nosso tema é Onde estás? Esse é o nosso tema. Então eu gostaria de convidá-lo a fazermos. Vamos falar com Deus. Eterno, maravilhoso nosso Deus que estás nos céus, bendito e exaltado seja o teu santo nome de eternidade a eternidade. Mais uma vez, Senhor, fale ao nosso coração segundo a sua vontade. No nome de Jesus, amém. Amém. Amados, hoje o mundo não quer deixar de acreditar em Deus. Com o avanço da tecnologia, o mundo hoje quer aprender a viver sem Deus. Sim, o mundo quer aprender a viver sem Deus. Só que é impossível vivermos sem Deus. Os homens hoje querem tornar o mundo mais seguro para se viver. Mas infelizmente, em Gênesis, quando Adão e Eva decidiram viver sem Deus, trouxeram para o nosso mundo consequências gravíssimas. Então eu gostaria de convidá-lo ao caro ouvinte a abrir a sua Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, estaremos a ler o verso 8 e o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: E ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Outras versões usam a expressão quando soprava o vento suave da tarde. Sim, quando soava o vento da tarde, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Onde estás? Essa é a nossa pergunta. Amados, nem sempre este mundo era perigoso. Nem sempre havia doenças no mundo em que vivemos hoje. Nem sempre a morte era uma realidade no nosso mundo. Porque em Gênesis, quando nós lemos o livro de Gênesis capítulo 1, nós encontramos a criação de todas as coisas. Encontramos o mundo a sair do universo na mão de um Criador. Sim, e um comentarista judeu, escrevendo, ele diz que Deus, a pegar no barro e a criar o homem à sua imagem e semelhança, estava a deixar a sua marca, o seu DNA no corpo do ser humano. Então, amado, eu e você carregamos a marca de Deus no nosso corpo. Sim, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que tudo o que Deus havia feito era bom. Sim, o mundo era um mundo perfeito. Havia harmonia nesta terra. Havia harmonia nesta natureza, neste planeta Terra, ora criada por Deus. Mas amados, a Bíblia relata a história de um ser. Dentre os seres criados por Deus, havia um anjo. Este anjo chamado Lúcifer, a Bíblia descreve que ele desafiou o governo de Deus. Abra consigo a palavra de Deus no livro de Isaías, no seu capítulo 14. Lendo o livro de Isaías, no seu capítulo 14, a palavra de Deus vai começar a descrever a atitude deste ser, a atitude deste anjo, ora criado por Deus, Lúcifer. Sim, Isaías 14, o seu verso 12 ao verso 14 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no íntimo do teu coração: Eu subirei a altas nuvens. Sim, exaltarei o meu trono acima do trono de Deus. Sim, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Verso 14:
subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amado, este ser, ora criado por Deus, ele começou a permitir o pecado na sua vida. Ele começou a querer ser igual a Deus. Sabemos que Lúcifer foi o regente do coro angelical. Dentre os seres criados por Deus, depois de Cristo, Lúcifer é o ser mais poderoso em todo o universo. E este ser, com esses privilégios, com estes dons espirituais atribuídos por Deus, ele decide ser igual a Deus. Ele decide estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Será que Deus criou Lúcifer? Sim, Deus criou Lúcifer, mas Deus não criou Satanás. Lúcifer torna-se Satanás desde o momento que ele começa a permitir o pecado na sua vida, desde o momento que ele começa a se distanciar de Deus, desde o momento que ele decide viver sem Deus. E como resultado, o livro de Apocalipse capítulo 12, o livro de Apocalipse capítulo 12 diz que houve batalha nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra Satanás e os seus anjos, e não permaneceu o seu lugar nos céus. Foi expulso dos céus a antiga serpente, diabo Satanás, o sedutor de todas as nações. Sim, foi expulso dos céus Satanás. E Satanás, ao ser expulso dos céus, ele é expulso com a terça parte dos anjos. Então imagina nos céus, milhares e milhares de anjos, um número incalculável do ponto de vista humano, seres celestiais que viviam nos céus, foram expulsos a certa parte deles para a terra. Quando nós lemos o livro de Gênesis, amado, no capítulo 2, Deus dá uma advertência a Adão e Eva. Deus dá uma ordem. Deus estabelece uma lei. Gênesis 2, o verso 16 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí está a ordem de Deus. Amados, Adão e Eva conheciam quem era este ser. Este ser, ora criado por Deus. Eles conheciam porque Deus visitava este casal. E Deus transmitia a sua palavra para este casal, face a face. Adão tinha o privilégio de ver Deus e conversar com Deus, como se tivessem a conversar com um amigo. Porque esse foi o objetivo de Deus a criar o homem, para se comunicar com Ele, para se relacionar com Ele, amado. Só que no momento, este casal, ora criado por Deus, decidem separar. Eva foi passeando pelo jardim, e como não bastasse, Eva se aproxima da árvore da vida. Só que próximo da árvore da vida estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amados, Satanás estava exatamente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Simplesmente a Satanás foi orientado a ficar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva se aproxima de Satanás. E o maior erro que Eva comete foi dialogar com a serpente. Não converse com a serpente. Não fale com a serpente. Não dê motivo à serpente. E Eva deu motivo. Eva começa a conversar com a serpente. No capítulo 3, encontramos registrado as palavras de Satanás a Eva. É assim que Deus disse: da árvore comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Eva vai dialogando sim. Deus disse para comermos de todas,
menos dessa. Aí a serpente, astuta que é, diz para Eva: vocês não morrerão, vossos olhos se abrirão, vocês serão como Deus. Lembre-se, amado, que este foi a tentação do inimigo. O inimigo no céu queria ser semelhante a Deus. Satanás no céu cobiçou o trono de Deus. Exatamente com a mesma astúcia, ele vai conversando com Eva e diz para Eva: sereis semelhante ao Altíssimo. Então Eva come do seu fruto. E Eva vai correndo e vai dar ao seu marido. Sim, cumpre-se o texto bíblico que lemos. Adão come do fruto proibido. E quando descobrem, Adão dá por conta que estava nu. Com vergonha, a Bíblia diz que Adão cobriu-se com folhas de figueira. Amados, folha de figueira aqui na palavra de Deus simboliza a justiça humana. Adão cai em pecado e procura resolver o pecado com esforços humanos. Adão veste-se folhas de figueira. Amados, a folha de figueira seca. A folha de figueira não dura para sempre. A folha de figueira é passageiro. Adão decide vestir-se folhas de figueira. Quantas vezes nesta vida nós queremos resolver os problemas com esforços humanos? Humanamente falando, os nossos esforços são como trapos imundos. São como trapos imundos. A Bíblia diz que o pecado cria separação entre Deus e o homem. Adão separou-se de Deus. E para resolver o problema, Adão veste folha de figueira. Quantas vezes nós temos vestido folha de figueira para resolver um problema de saúde? Vestimos-nos de folhas de figueira. Sim, quantas vezes nós nos vestimos de folhas de figueira, procuramos resolver os problemas do ponto de vista humano. Quantas vezes estamos enfermos e vamos procurar casas escuras? Quantas vezes nós vamos ao Quimbanda para procurar solução do nosso problema? Sim, procurar quimbandeiro, procurar curandeiro, são folhas de figueira. Aparentemente vai surtir efeito, parece que um milagre aconteceu, mas quando darmos por conta, amado, isso não vai resolver nada. Isso não é a solução, meu querido irmão. Por isso vamos a Jesus. Sim, Adão procura resolver os seus problemas vestindo folhas de figueira. Sim, o verso 8 diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim. Amados, Adão, quando ouviu os passos de Deus, Adão ouviu. Por que Adão ouviu? Porque quando Adão se distancia de Deus, Adão deixa de ver Deus. Sim, a primeira consequência do pecado é a cegueira. A cegueira vai impossibilitar para nós não termos uma visão no além. A cegueira espiritual vai possibilitar para nós não enxergarmos quem é Deus na nossa vida. Sim, Adão não conseguia ver Deus, porque Adão estava em pecado. Ouça os passos de Deus. Em vez de ir para Deus e mostrar sua condição pecadora, Adão se esconde. Adão e Eva se escondem entre as árvores com medo. Sim, a segunda consequência do pecado é o medo. O medo é a segunda consequência do pecado aqui no livro de Gênesis. Adão deixa de olhar quem é Deus. Adão não só deixa de olhar, Adão começa a ter medo. Quantas vezes nós temos medo? Medo é algo que nós nascemos com ele. Lembre-se, quando uma bebê nasce, só sente medo de duas coisas: medo da altura e medo de barulho.
O medo é o primeiro sentimento da bebê. A bebê sente medo. Por que sentir medo? Porque em Gênesis, o primeiro ser que foi criado por Deus, quando eles pecam, eles sentem medo. E sentindo medo, se escondem de Deus. Eles se escondem de Deus. É impossível se esconder de Deus. É impossível evitarmos Deus. Deus é Deus onipotente. Sim, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Deus é um Deus onisciente. Deus conhece todas as coisas. Por que se esconder de Deus? Quantas vezes nesta vida nos escondemos de Deus? Assim como Adão e Eva. Assim como Adão se escondeu. Quantas vezes? E durante a história bíblica, eu tenho visto experiências de homens e mulheres que se esconderam de Deus. Jonas, para não cumprir os propósitos de Deus, Jonas decide se esconder de Deus. Jonas decide frustrar os planos de Deus na sua vida. Jonas se esconde de Deus. E Pedro, lá ao terminar o livro de João, a Bíblia diz que Pedro, reconhecendo que Jesus estava no barco com eles, Pedro vestiu-se com uma túnica e ele se jogou ao mar da Galileia, dizendo: eu sou um homem pecador, afaste de mim, Cristo. Se joga no mar da Galileia. Ele tenta se esconder de Deus, porque ele entendeu que a sua natureza é pecaminosa. Quantas vezes nos escondermos de Deus? A Bíblia está a dizer assim: é impossível se esconder de Deus. Deus é Deus Todo-Poderoso. Por isso é que no verso 9 a palavra de Deus diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: aonde estás? Sim, o propósito de Deus nesta noite é olhar para mim, olhar para ti e dizer: aonde você estás? Aqui a palavra de Deus não está a falar de um espaço geográfico. Aqui a Bíblia não está a falar que Deus não sabia do ponto de vista geográfico onde Adão se encontrava. Deus sabia sim onde Adão estava corrigindo. Deus sabia onde Adão estava. Mas tão somente que Deus olha para Adão e diz: aonde você estás? Aonde você estás? Amados, Deus quando fala para Adão: aonde você estás? Deus estava a falar da condição do homem. O homem, ora criado perfeito, tornou-se pecador. A Bíblia no livro de Romanos capítulo 5 diz: por um homem pecado no mundo, por isso todos pecaram e restituídos estamos da glória de Deus. Sim, Adão peca, por isso todos nós pecamos. E através de Adão, amado, o pecado entra no nosso mundo e passamos a fazer parte deste grande conflito. Este conflito que começou no céu por um anjo, Lúcifer. Esta rebelião, a raça humana começou a fazer parte deste grande conflito desde o momento que Adão entrou em pecado. O pecado entra no nosso mundo, mas tão somente que o nosso Deus é um Deus amoroso. Estamos da glória, sim. O salário do pecado é a morte, sim. Mas nem tudo está perdido. Porque em Gênesis capítulo 3, verso 9, Deus vai atrás do homem. Deus vai ao encontro do homem. Ele olha para Adão e diz: Adão, aonde você estás? Aonde você estás? Porque você está longe. Não é a intenção de Deus que o homem esteja longe, mas a nossa atitude, o nosso comportamento tem afastado Deus diante de nós. Deus nunca saiu da presença do homem. O homem é quem tem saído da presença de Deus. Por isso hoje somos convidados a irmos para Cristo, a aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Sim,
A palavra de Deus nos declara: ainda que os teus pecados sejam escarlata, eles se tornarão branca como a pura lã. Sim, esta é a graça do nosso Deus. Em Gênesis capítulo 3, o cordeiro é imolado. Em Gênesis capítulo 3, o plano da redenção se cumpre, porque Deus, antes de criar a raça humana, Deus traçou um plano de salvação. E este plano, amado, consistia em Cristo morrer pela raça humana. Sim, se calhar você tem se perguntado: por que? Sabia que Adão ia pecar, por que Deus permitiu que pecasse? Vou lhe dizer uma verdade, amados. Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso, sim. Lembre-se que Deus vê sempre dois caminhos: a vida e a morte. Deus, quando cria o homem, Ele cria o homem com este poder de decisão. O homem é criado para tomar as suas escolhas e traçar caminhos, decidir que caminho traçar. Deus cria o homem com estas duas possibilidades. Então Deus, na sua onisciência, Ele viu que Adão ia pecar. Mas Deus também, na sua onisciência, Ele viu que Adão seria mais do que vencedor. Então Ele coloca essa possibilidade à disposição humana. Sim, a escolha estava na pessoa de Adão. Adão poderia decidir ou servir a Deus ou dar ouvido às palavras do inimigo. Que culpa Deus tem e o ser humano não querer aceitar o conselho divino? Eu te proponho dois caminhos: a vida e a morte. E se calhar você vem perguntando: por que Deus não destruiu Satanás? Pela mesma razão, amado. Por que muitas das vezes Deus não nos destruiu quando fomos desobedientes a Ele? Resume-se apenas nisso: o amor e a justiça de Deus andam juntos. Deus é um Deus justo, mas também um Deus amoroso. Deus não quer perder de vista você. Deus não quer me perder de vista. E todas as vezes que Deus, através da sua palavra, nos mostrou qual é o bom caminho que devemos seguir, é a demonstração do seu amor para com a raça humana. Deus nos ama. E Ele olha para você e para mim nesta noite e diz: aonde você estás? Será que você está a se esconder de Deus como Adão? Será que com medo você estás a colocar as vestes de figueira como Adão? Lembre-se, amado, que Cristo quer te vestir da sua justiça. Cristo quer te colocar a pele de cordeiro, que simboliza a justiça de Deus, que Ele não só perdoa e purifica a nossa vida, mas nos garante uma vida onde jamais haverá morte. Sim, Deus nos garante uma vida onde jamais haverá sofrimento. Aquela harmonia que houve em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Ele pode voltar a acontecer na minha e na tua vida, se abrirmos o coração para Jesus. Por que não aceitarmos esta graça? Por que não aceitarmos o sacrifício de Cristo na cruz? Lembre-se, o primeiro Adão falhou. Lembre-se, o primeiro Adão caiu. E Cristo, sendo o primeiro Adão, acertou. Cristo, sendo o segundo Adão, acertou, corrigindo. Cristo, sendo o segundo Adão, nos trouxe a esperança. O mesmo diabo que em Gênesis foi tentando Adão e Eva, através do apetite, levou o casal a cometer pecado. É o mesmo Satanás que no livro de Mateus foi tentando o Filho de Deus. É o mesmo Satanás que através do apetite trouxe a primeira tentação a este ser que deixou nos céus todos os prazeres para salvar a raça humana. Sim, ele tentou Jesus, através do apetite, ser desobediente ao Pai. Mas Cristo foi mais do que vencedor. Cristo não só vence Satanás nos céus, Ele vence Satanás na terra. Não só vence Satanás na terra e através da cruz, Cristo vencerá quando destruir o mar. Por isso, amado,
Jesus está de braços abertos, convidando. Meu filho, vem, dá-me o teu coração. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero, através desta natureza pecaminosa, esta natureza que do ponto de vista humano é impossível sermos obedientes a Deus, eu quero trazer na tua vida a natureza espiritual. Esta natureza que luta contra a natureza carnal. Esta natureza, sim, Cristo nos promete para sermos pessoas libertas, para sermos mais do que vencedores. Por que não abrirmos o coração para Jesus? Que o Senhor venha abençoar a sua palavra. Que o Senhor venha nos fazer compreender os seus planos, os seus propósitos. Que o mesmo Deus que visitou Adão na viração do dia, sim, ao entardecer do dia, seja o mesmo Deus que venha visitar o nosso coração e nos levar mais perto dele. Seja o mesmo Deus, venha visitar a nossa vida e nos transformar em Cristo Jesus. Esse tem sido a minha decisão todos os dias da minha vida. E eu olho para você, meu querido amado, e eu pergunto: será que esta é a tua decisão? Será que esta é a tua decisão? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz em abundância. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.